Olá, vamos dar sequência ao nosso curso de ondas eletromagnéticas. Nas aulas anteriores, nós já discutimos a questão da consistência interna das equações de Maxwell, as leis de conservação de carga elétrica e de energia, da onde pudemos definir um vetor chamado vetor de Poynting, e na sequência nós devemos então tratar das equações de onda eletromagnética, ok? Essa aula pretende apresentar uma dedução. Então, como tal, nós partimos sempre das equações de Maxwell, que nos dizem que a divergência do vetor D é a densidade de cargas ρ, a divergência do vetor magnético B é igual a zero, significando que não existe carga magnética, que existe um campo de natureza rotacional elétrico cuja origem é o negativo da taxa de variação do campo magnético B, e, por fim, a lei que diz que existe um campo magnético de natureza rotacional, cujas linhas se fecham, cuja origem está nas densidades de carga de corrente elétrica de condução, mais a taxa de variação temporal do vetor D. Então, nós sabemos que variações temporais do campo magnético produzem campo elétrico e variações temporais do campo elétrico produzem campo magnético. Então, o sistema é acoplado. Não há mais como, de fato, separar essas duas coisas aqui. Tá? Quais são as premissas básicas que nós temos na nossa dedução? A primeira delas é que nós vamos tratar de meios lineares, isotrópicos e homogêneos. E, nesse sentido, nós vamos adotar que o vetor D é igual a εe, que o vetor B é igual a μ vezes H e que o J é sigma E. Essa aqui é a chamada lei vetorial de Ohm. A lei vetorial de Ohm. Então, o meio material, ele é caracterizado, tá? Meio material é caracterizado pelas seguintes quantidades. μ, epsilon, que é a permissividade dielétrica, μ, que é a permeabilidade magnética do meio, e sigma, a sua condutividade elétrica. Então, ele tem essas três características aí. O meio material, ele é idêntico em todos os pontos, ele tem o mesmo valor de epsilon, μ e sigma em todas as direções do espaço, tá? E ele é linear, ou seja, a relação entre D e E, ou seja, entre o vetor de deslocamento elétrico e o campo elétrico, é uma quantidade que não depende do campo E aplicado. A mesma coisa para a relação entre B e H e a mesma coisa para o J e E. Tá certo? Então, linearidade, isotropia, homogeneidade. Epsilon, μ e sigma não dependem da posição, não dependem da direção, não dependem dos campos aplicados. Tá certo? Meios mais gerais, inclusive, podem ter o seguinte: o vetor de deslocamento elétrico ser função não somente do campo elétrico, como também do campo magnético. E vice-versa, o B pode ser função de H e de E. Então você tem meios chamados meios quirais, meios são os metamateriais em muitas situações, em que pode acontecer um vetor de deslocamento elétrico efetivamente por ação de um campo magnético. E pode acontecer um vetor B, uma magnetização, por ação de um campo elétrico. Da mesma forma, uma densidade de corrente pode ter dependências com o H de forma geral. Tá? Mas as nossas premissas representam um cenário em que nós temos meios materiais lineares, isotrópicos, homogêneos. Tá? Então, essa é a primeira premissa. E a segunda das premissas é que o meio é considerado macroscopicamente neutro. O que é que significa isso? Significa dizer que a densidade de carga em todo o material é zero. Tá? Então, alguém pode querer perguntar, mas como é que tem corrente se não tem carga? Tá? A questão é, em cada região, em cada microvolume do material, você tem mais ou menos a mesma quantidade de cargas positivas que negativas. Se você pegar um meio condutor, por exemplo, você tem por metro cúbico
tanto os elétrons quanto íons da rede cristalina do material. Acontece que os íons são muito pesados, muito massivos, e você pode grosseiramente desprezar a contribuição deles para a corrente elétrica. Tá? Então, os elétrons se movem, tem uma corrente, tem cargas em movimento, são os elétrons. Mas, na média, em cada região do espaço, você tem tantas cargas positivas quanto negativas, e isso é representado por densidade de cargas nula. Então, são premissas. Tudo que nós tirarmos de conclusões a respeito das ondas eletromagnéticas, tem que ser feita essa ressalva. As ondas eletromagnéticas em meios lineares, isotrópicos, homogêneos, sem cargas presentes, ok? Satisfazem tais e tais condições. Por exemplo, transversalidade, relações entre o vetor de onda e os campos, etc. Vale para estas, o que nós vamos demonstrar, o que nós vamos deduzir, vale para essas premissas aqui, ok? Se você tiver meios materiais que não satisfazem essas premissas, a sua equação de ondas resultante vai ter também uma equação de ondas, mas ela vai ter que incorporar os aspectos de anisotropia, eventualmente de não linearidade, eventualmente de não homogeneidade, tudo isso tem que ser incluído. E aí você pode ter características diferentes do que a gente vai estudar agora. Então, eu estou ressaltando a você o seguinte, tá? Assim como toda a teoria científica e assim como todas as conclusões que você pode ter a partir de um certo arcabouço teórico, dependem essencialmente de conjuntos de premissas, tá? Você pode estudar isso em outros tipos de materiais também, né? Mas esse caso aqui dos meios lineares, isotrópicos e homogêneos resolvem uma série de situações, resolvem uma série de problemas. Talvez, em primeira aproximação, pelo menos, resolva 95%, aqui é chutômetro, né? Não é uma estatística, tá? Mas assim, resolve uma grande parte dos problemas. Porque se você pegar um material tipo o vidro, tá? Os vidros de sílica, eles têm lá uma certa anisotropia, eventualmente pode ter não homogeneidades, porque você pode ter lá efeitos de incorporação de hidrogênio ou de outros gases, ou sei lá o que lá dentro, que muda ligeiramente o índice de refração. Então, principalmente a anisotropia, mas como uma primeira aproximação, ele não é tão anisotrópico assim, né? Como primeira aproximação. Então você pode dizer, olha, ele é quase isotrópico. Correções, eu preciso fazer correções, eu preciso estudar mais rigorosamente o que seguiria se o material fosse não linear, ou não isotrópico, ou não homogêneo. Também aquela questão, vou estudar a aplicação de campos elétricos e magnéticos não tão intensos assim, que façam o material se tornar não linear. Todo material chega a uma certa posição, a um certo valor de campos aplicados, no qual ele deixa de ser linear. Tá? Todo material tem isso. Mas estou pensando, olha, os campos são suficientemente baixos, tá? Para que você não tenha ruptura do dielétrico, que é uma característica já que vai tender à não linearidade. Não há o epsilon começando a se tornar dependente de E, assim mesmo para o Mi e para o sigma. Okay? Então é uma premissa, são premissas das quais nós precisamos ter sempre em conta, tá certo? A sua teoria, ela precisa estar bem definida. Então é esse tipo de cenário que a gente vai tratar aqui. Bom, dito isso, veja só, eu posso inserir a equação 5 aqui, e eu posso inserir a equação 5 aqui, eu posso inserir a equação 7 aqui também, nessa equação número 4, tá certo? Vou ter que colocar J na relação com o campo elétrico, e eu vou inserir a relação 6 nas equações 2 e 3, tá certo? Então, onde que aparece D? Aparece nessa e nessa equação. Onde aparece B? Nessas duas. Onde aparece J? Nessa aqui. E aonde aparece Rho? Lá naquela equação número 1.
Então, nós vamos jogar todas essas relações de 5 até 8, ou seja, 5 a 8 em 1 até 4. Ok? Isso aqui nós vamos fazer. O que vai acontecer? Vejam só, eu vou pegar o exemplo da equação número 1 aqui, para que você tenha ideia do que, de fato, a gente está fazendo. Olha, eu tenho o seguinte, tá? Equação número 1. Divergência do vetor D é igual a ρ. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou substituir o D por εe. Então, eu vou ter o seguinte, olha. Divergência de εe no lugar do vetor D. E isso é o produto de, no caso de material isotrópico, veja que se fosse anisotrópico, eu ainda teria uma matriz de epsilon vezes o campo elétrico. Isso também é representado como um produto escalar, porque tem uma matriz 3x3 vezes um vetor 3x1, o resultado é 3x1, então é um tipo de produto interno, reduz de alguma forma a dimensionalidade. Eu teria isso aqui, né? Epsilon xx, epsilon xy, epsilon xz, epsilon yx, papapá, e aí vezes ex, ey e ez. Esse seria o vetor D, num material anisotrópico. Eu teria que fazer essa conta dessa matriz com aquilo ali e ver o que dá. A componente dx do vetor D dependeria do ex, dy e dz. A dy deste vetor também dependeria de ex, ey e ez. E aí fica uma miscelânea, tá? Então, material anisotrópico você teria isso, mas não é o caso aqui. Estamos considerando a isotropia do material, tá? Então, o epsilon, se você fosse pensar em epsilon, ele seria simplesmente epsilon vezes uma matriz identidade, zeros fora da diagonal, tá? E essa matriz identidade vezes o vetor E vai dar o próprio vetor E. Tá? Por isso que eu posso escrever assim, epsilon E. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma identidade que diz que a divergência de um escalar vezes um vetor é o gradiente do escalar ponto vetor mais o escalar divergência do vetor. É isso que eu tenho, de fato, certo? Então, vejam só, a equação de fato para o campo elétrico, esta equação aqui, ó, representada através do campo elétrico, seria o seguinte. Divergência de E igual ρ. Se eu passar esse termo para o lado, para junto de ρ, eu vou ter isso dividido por epsilon, menos gradiente de epsilon sobre epsilon ponto E. Tá? Se você dividir agora, né, dividir toda a equação por epsilon. Rho dividido por epsilon, gradiente sobre epsilon, e esse aqui desaparece o epsilon. Tá? Então, olha só. O que é a nossa premissa aqui? Tá? Se você quisesse escrever a equação para o campo elétrico, será essa aqui. Mas qual é a nossa premissa? Homogeneidade. Homogêneo e linear. Porque se fosse não linear, o campo elétrico dependente da posição faz com que o epsilon dependa da posição. Então, meio que a homogeneidade é quebrada pela não linearidade também. Né? Dá até para, em algumas situações, aproximar, como homogêneo e não linear, mas, em geral, a não linearidade quebra a homogeneidade também do material, já que o campo, ele, em geral, não é uniforme ao longo de todo o material. Então, aqui, vejam só. Se ele é homogêneo, o epsilon não depende da posição. E nesse caso, o gradiente de epsilon é zero, porque o que é? Isso aqui é a derivada espacial do epsilon. Ele não varia com a posição. Linearidade implica isso. Desculpa. Homogeneidade implica isso, tá? Que o epsilon não depende de R. Então, o seu gradiente é zero. Consequentemente, você vai ter essa equação se tornando simplesmente divergência do vetor elétrico igual ρ dividido por epsilon. Tá? Mas o ρ é zero. É a nossa premissa. O material, na média, não tem cargas. Ele tem tantas cargas positivas quanto negativas por unidade de volume. Então, isso aqui produz zero. Tá certo? Então, divergência de E é igual a zero no nosso sistema de equações.
Tá? Então, fiz para uma delas, você pode fazer para as outras. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? O nosso sistema de equações de Maxwell, ele vai se tornar o seguinte: para meios lineares, isotrópicos, homogêneos, ρ igual a zero. Tá? Olha quantas premissas temos aqui. Essas equações se tornam divergência de E igual a zero. A mesma coisa eu teria que fazer para o B aqui, tá? Divergência de B é igual a zero, mas isso não implica que a divergência de H é zero, porque a divergência de B é a divergência de μ vezes H, o que significa gradiente de μ ponto H mais divergente de H vezes o μ, certo? Teria essa propriedade aqui. Mas, de novo, homogeneidade, esse cara vai para zero, μ é uma constante, implicará divergência de H igual zero. Tá? Então, essa é a nossa equação 1A, essa é a nossa equação 2A. Naturalmente, na hora que substituirmos o B por μ vezes H e o D por epsilon E, o J por sigma E, nós vamos ter o seguinte, olha só. Rotacional de vetor E igual menos μ dH dt. E o rotacional de H igual sigma E, corrente aqui, só depende do campo aplicado, ou seja, estou dizendo, não há correntes intrínsecas nesse meio, a menos que passe um campo elétrico por ele. Tá? Mais epsilon derivada do vetor E em relação ao tempo. São as nossas equações 3A e 4A. Eu não vou querer usar mais números do que já tem aí. Você anote aí esses números de equações e você pode, sempre recomendo, quando você estiver fazendo o seu estudo, vai anotando no papel, vai escrevendo, tá? O nosso cérebro, ele tem que ser, para que você aprenda, ele tem que ser impressionado de várias maneiras. Quando eu digo impressionado, é estimulado. Então, assistir, ouvir, escrever e principalmente escrever, que demanda uma série de processos, faz com que você grave melhor as informações. Então, o mundo de hoje é um mundo digital intrinsecamente, e ele faz com que a gente pense que seja possível tirar uma foto. Agora nós estamos numa situação de aulas virtuais, remotas, né? Mas mesmo em sala de aula, às vezes o cara acha, vou tirar uma foto do quadro, vou... Tudo bem, às vezes para um momento rápido vale, mas isso não substitui o você realmente estimular o seu cérebro. De que maneira? Escrevendo, copiando, fazendo o seu resumo, fazendo o seu entendimento do problema, tá certo? Porque o nosso cérebro, ele não sofreu uma mutação em 2 décadas. Tá? Então, nós temos uma forma de aprendizado, nós precisamos fazer esses tipos de estímulos. Então, eu digo, vai anotando, faça suas anotações, grave essas, vai colocando as equações, isso vai ajudar você a gravar melhor as equações de Maxwell. Eu prometo que vai aparecer muitas vezes esses sistemas, ou o sistema de equações de Maxwell. Então, no nosso caso aqui, nós temos as equações de Maxwell em um meio linear, isotrópico, homogêneo, com densidade de carga total nula. Okay? Esse é o nosso problema, por enquanto. Tá? Só que o que acontece aqui? Tá? Rigorosamente falando, essas equações em que você escreve D igual a epsilon E, por exemplo, elas valem em ômega. Então, o correto já seria trocar a derivada temporal por um fator I ômega. Então, D dt significa trocar por I ômega. No domínio do tempo, você teria uma convolução lá e tal, é mais complicada a coisa. Mas, tudo bem, vamos. O resultado final que a gente vai chegar não vai depender disso. Então, vamos seguir e aí depois você entende que esse epsilon é no domínio da frequência. Tá? Por enquanto, seria uma idealização muito hipotética de um meio material onde o μ, o sigma e o epsilon nunca dependem de frequência. Então, você poderia escrever exatamente essa equação. Mas quando você fala
de que essa equação aqui é válida, ela é válida no domínio ômega, tá certo? Então, de fato, primeiro eu teria que trocar as derivadas temporais por I ômega. Bom, dito isso, veja só. O que nós temos aqui? Nós temos um sistema de equações diferenciais. Nós já mostramos o seguinte, olha, divergência do rotacional de E tem que ser zero, uma identidade vetorial, e isso implica, então, que a divergência de μ vezes H é zero, o que implicará a equação divergência de H igual a zero. Tá? Isso implica divergência de H igual a zero. Se você aplicar a divergência aqui, o meio é linear, isotrópico homogêneo, você pode trocar a derivada temporal com as outras coisas, vai implicar a equação 2. E da mesma maneira que a divergência de rotacional de H é zero, você pode perceber o seguinte, ó, você pode colocar o sigma mais epsilon d dt como um operador diferencial operando sobre a divergência de E, e isso faz com que a divergência do vetor elétrico seja zero. Tá? Porque você pode aqui ter o seguinte, divergência do rotacional é sempre zero, divergência disso aqui mais epsilon d dt, divergência disso aqui, você vai ter alguma coisa como igual a sigma mais epsilon derivada temporal, que é um operador diferencial que tem uma derivada e um termo constante, operando sobre divergência de E, tem que dar zero, que implica divergência de E igual a zero. Isso é a mesma demonstração de consistência que a gente fez antes. Então, de fato, essas equações 1 e 2, elas são meramente auxiliares, elas não são linearmente independentes de 3 e 4. Tá? Elas são consequências. 1A e 2A, consequência de 3A e 4A, para o tipo de meio material que a gente está considerando aqui. Tá? Então, olha só o seguinte, o que eu tenho aqui? A derivada de um é o rotacional do outro, a derivada do outro, temporal, é o rotacional do um. Tá? Então, você tem um sistema acoplado. Isso aqui é um sistema acoplado. Porque na equação de E aparece o H, na equação de H aparece E. Tá? Analogamente, quando você tem isso aqui, ó, df de t, pegando equações diferenciais ordinárias no tempo, né? Algo assim, ó. df de t igual g. dg de t igual, sei lá, menos f, digamos que fosse assim. O que você faz para resolver esse sistema de equações? Você vai ter que calcular a derivada desse para obter a derivada de g, porque aí você sabe que ele depende de f. E aí você pode ter uma equação só para f. Se você tomar a derivada temporal aqui, você vai ter a derivada segunda, né? Nessa equação aqui, você vai ter a derivada segunda, a derivada primeira, só que a derivada primeira, de novo, aparece o f. E aí você vai ter uma equação somente para f. Tá? E aí você pode resolver o f e depois voltar no sistema. Então, analogamente, só para uma questão de você lembrar o que acontece quando você tem um sistema de equações acoplados, você tem que isolar uma, resolver aquela e depois voltar no sistema. Tá? Então, aqui, ó, veja só, nós temos duas equações acopladas. Tá? Bom, vamos lá. Então, é o seguinte, como é que você sai desse imbróglio aqui? Tá? Como é que você sai desse imbróglio? Eu quero resolver o campo elétrico. Então, primeiro resolver o campo elétrico. Eu quero resolver o H primeiro. Tudo bem, vai dar na mesma. E depois você vai ter que voltar e achar o elétrico. Tá? Então, resolver o elétrico e depois o H. Tá? Então, eu tenho que eliminar o H dessa equação 3. Certo? Eu tenho que eliminar o H da equação número 3. Agora, eu sei que não é o H que depende de, e sim o rotacional de H que depende de funções de E. Então, o que eu faço?
eu vou aplicar o rotacional na equação 3A. Porque daí eu posso usar, podemos usar a equação 4A. Tá? Então veja só o que dá como resultado isso aqui. Veja só. Nós vamos ter rotacional do campo elétrico. Em geral, não se colocam parênteses nesta operação, mas eu vou colocar aqui, tá? Só para você lembrar o que estou fazendo. Mas em geral, porque se você aplicasse nabla vetorial nabla primeiro, daria 0. Então você tem necessariamente, para ter sentido essa equação, que aplicar nabla vetorial E e depois vetorial nabla. Então ninguém escreve esse parênteses, quase ninguém escreve. Estou escrevendo esse parênteses aí para você lembrar. Mas isso aqui é a operação rotacional do rotacional. E isso aqui, ó, vem a ser quem? Rotacional de menos μ, derivada do vetor h em relação ao tempo. Certo? Veja aqui o seguinte detalhe, tá? Aqui a gente tem que usar de novo para a propriedade de linearidade do material, senão você não desacopla essas equações assim. Tá? Nem desacopla muitas vezes. Tá? A linearidade, isotropia e homogeneidade entram no aspecto da derivada operando sobre esse produto. Ó, eu tenho o μ, que é um escalar, e ddt, que é um dHdt, que é um vetor. Então, eu tenho um escalar vezes um vetor, estou aplicando rotacional sobre isso. Tá? Mas o fato de μ ser um valor numérico que não depende da posição faz com que ele possa ser tratado como constante. E aí, isso aqui vai me dar menos μ, rotacional da derivada temporal, que eu posso trocar de ordem. Então, eu posso trocar tudo de ordem. Ó. Menos μ de dt, de rotacional de h. Certo? Então, bem aqui, olha, bem aqui, eu posso jogar, então, a equação 4A. Certo? Vou jogar a equação 4A aí. Bom, eu preciso apagar a parte de cima para ter algum espaço aqui no quadro. Vou manter o máximo que eu puder as equações relevantes, tá? Mas algumas coisas eu vou ir apagando já aqui. Então, o nosso sistema acoplado, nós fizemos isso aqui. Olha, nós aplicamos o rotacional em 3 para poder usar a equação 4 e ficar com uma equação só para o campo elétrico. Tá? Então, olha só, eu vou ter rotacional do campo elétrico igual menos μ derivada temporal de quem? Do rotacional de H. Só que o rotacional de H vale quem? Sigma E mais epsilon d dt. Ok? É isso. E agora pronto. A gente já conseguiu isolar. Depois eu preciso voltar para o sistema de equações para resolver o H. Tá? Então, por exemplo, eu teria que integrar o rotacional de E no tempo, dividir por μ, né? Se eu quiser encontrar o H, posso usar de novo a equação 3, ou posso usar essa aqui, mas essa aqui é mais difícil de resolver, porque eu teria que resolver o rotacional de H, dar um conjunto de equações diferenciais mais chato. A 3, de novo, se eu sei o E, é só integrar essa no tempo, ou no domínio da frequência, melhor ainda, né? H passa a ser menos I ômega mi H igual ao rotacional de E. Então, é só dividir por uma constante o rotacional de E, pronto. Tá? Mas aqui a gente conseguiu isolar uma equação só para o campo elétrico. Repito, válido em meios lineares, isotrópicos, homogêneos, sem densidades de cargas presentes. E que vale a lei de Ohm, tá? Não tem corrente intrínseca. Bom, agora nós vamos ter que utilizar uma identidade do cálculo vetorial. Identidade vetorial. Tá? Isso aqui não precisa demonstrar, quem quiser faça, mas não é necessário demonstrar. Ela diz o seguinte, que o rotacional de um rotacional pode ser calculado como o gradiente da divergência menos o laplaciano do vetor. Tá? E entenda esse laplaciano do vetor em coordenadas cartesianas como dado simplesmente por o laplaciano da componente x
na direção de x, mais o laplaciano da componente y na direção de y, mais o laplaciano da componente z na direção de z. Então, esse é entendido em coordenadas cartesianas. Se você tiver outro sistema de coordenadas, o negócio é mais complicado. Tá? E lembre, o laplaciano, por exemplo, da componente jésima do vetor, ou da componente... eu vou colocar aqui jésima, tá? Não confundir com unidade imaginária. O laplaciano da componente jésima é simplesmente o operador d2dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2, tudo isso aqui, né? Eu tenho que calcular as derivadas segundas do e componente jésima, mais em relação a x, mais as derivadas em relação a y, mais derivada em relação a z. Tá? Então, entendido dessa maneira. Só que aqui nós temos, de novo, né, propriedade do material, o que nós consideramos como propriedade do material, equação 1A. Diz que divergência de E é igual a zero, porque o meio é homogêneo e porque é isotrópico e porque não tem cargas presentes, né? Macroscopicamente neutro. Então, na média, as densidades de cargas localmente são iguais de cargas positivas e negativas, o que dá zero para a densidade total de cargas. Então, essencialmente, nós podemos trocar o rotacional do rotacional pelo negativo do laplaciano. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, aqui, ó. Voltando para essa equação aqui, ó, nós vamos ter aqui, essa seria a nossa equação número 9. E essa aqui é a nossa equação número 10, a nossa identidade vetorial. Jogando 10 em 9, jogando a equação 10 na equação número 9, o resultado que nós temos é menos o laplaciano do vetor elétrico. Note que é uma equação vetorial igual, isso é igual, menos μ, sigma, estou assumindo sigma constante, derivada primeira do campo elétrico no tempo, tá? Menos μ epsilon, derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo. Porque o quê? Eu tenho que calcular a derivada da derivada. A derivada da derivada é a derivada segunda. Pronto, essa aqui já é a nossa equação de ondas, mas eu vou reagrupar os fatores de uma maneira um pouquinho mais interessante. Tá? Então, essa aqui já é a nossa equação número 11, é a equação de ondas. Equação 11. Tá? Equação 11, equação de ondas para o campo elétrico. Se eu quisesse fazer a equação para o campo magnético, o que resultaria? Tá? O que resultaria para o campo magnético? A mesma coisa, só trocando E por H. Tá? É a mesma equação, você pode demonstrar. Então, exercício. Encontre a equação de ondas para o H. Como é que é o procedimento que você tem que fazer? Você tem que tomar o rotacional da equação 4 e usar a equação 3 mais identidade vetorial, se eu não me engano, era a nossa equação número 10, a identidade vetorial 10, mutatis mutandis para o H, tá? Rotacional do rotacional de H, e a equação 2A. Tá? Então você vai, depois que você fizer tudo, esse aqui é a dica, tá? Rotacional da equação 4, usa a equação 3, e na hora que tiver rotacional do rotacional de H, a identidade vetorial é a equação 2A. E você vai chegar no resultado. Tá? Então, o nosso sistema de equações, ao final das contas, é o seguinte, tá? Laplaciano do campo elétrico, note que eu vou trocar o sinal de toda a equação, né? Isso aqui eu posso trocar o sinal de toda a equação e jogar esse termo para junto do laplaciano. Por quê? Porque daí eu vou ter o operador ondulatório. Né? Lembre do operador ondulatório em 3 dimensões. É o nabla 2 menos uma constante derivada segunda no tempo, operando sobre o campo elétrico. Lembre que esse campo elétrico é dependente da posição e do tempo,
como eu troquei o sinal de toda a equação, olha só, eu estou fazendo isso aqui, ó. Mais. Então, mais o Laplaciano, esse termo eu joguei para cá, ficou esse termo do lado esquerdo. Do lado direito, desculpa, mi sigma, derivada temporal do vetor elétrico em relação ao tempo. Claro que você pode jogar esse cara para dentro de um operador diferencial aqui também, não tem problema algum. Tá? É só a equação 11 reescrita. Tá? É a nossa equação 11. Se você resolver o seu problema, o exercício, você vai chegar na mesma coisa. Tá? Tem que fazer umas simplificações lá e tal, mas o seu resultado vai ser o mesmo. Agora, não adianta resolver uma equação independente da outra, né? Você tem que resolver uma delas e daí voltar nas equações de Maxwell, tá? Porque é a mesma coisa que você resolver um problema assim, x1 mais x2 igual a 2. x1 menos x2 igual a 0. Tá? Não adianta você resolver essas duas equações independentemente, né? Porque senão você pode dizer, ó, x1 é 2 e o x2 é 0, mas daí não satisfaz a outra. Tá? Então você tem que voltar lá no sistema. Né? Isso que, tá? Um problema mais simples é isso. Tá? Então essa aqui é a nossa equação de número 12. Guarde bem essas equações. Tá? Essas aqui são, vou ressaltar, equações de ondas eletromagnética, porque tem E e H satisfazendo a equação de onda, tá? E elas, lá nas equações de Maxwell, que são o seu sistema primário, elas são acopladas naturalmente, tá? Para meios lineares, isotrópicos e homogêneos. Você nunca pode esquecer desse detalhe. Essas equações valem aonde? Meios lineares, isotrópicos e homogêneos. Tem onda em meios que não são assim? Sim, naturalmente. Tem outro, só que a equação é mais complicada. Tá? Tem termos adicionais. Né? As soluções são um pouquinho diferentes e tudo mais. Então, onda eletromagnética é uma característica das equações de Maxwell. A onda plana uniforme é uma solução das equações de Maxwell para meios, sejam eles lineares e isotrópicos ou lineares e não isotrópicos, por exemplo. Tá? E você pode, para meios não lineares, expandir soluções em termos de ondas planas, que é o que vai nos interessar. Só que o problema é diferente. As equações, as condições entre o vetor E, o vetor de onda, o vetor H, o vetor D e o vetor B são diferentes para outros meios. Então é preciso fazer essa... Estou sendo chato nisso, fazer essa ressalva, ok? Bom, olhando para esse sistema de equações, veja só, eu posso fazer uma análise dimensional, tá? Então olha só, o que nós temos aqui, ó, nabla 2 menos mi epsilon derivada segunda no tempo. Isso aqui está operando sobre um vetor, que no caso é o campo elétrico, que é medido em volts por metro. Vou pegar o campo elétrico aqui. Esse cara aqui é medido em volts por metros. Tá certo? Veja só. O termo mi sigma, ele nunca é explicitado como qualquer outra coisa. Esse termo é simplesmente condutividade vezes a permeabilidade. Eu tenho isso do outro lado lá. Tá? Mas a questão aqui é a seguinte: o operador nabla 2 ele introduz unidades de 1 sobre metro quadrado. Tá? E a derivada segunda no tempo, ela introduz unidades de 1 sobre segundo quadrado. Então eu preciso que este termo aqui, ó, mi vezes epsilon, tenha unidades de segundos quadrados por metros quadrados, porque daí o operador de onda faz sentido. Isso diretamente implica para você uma quantidade que é a velocidade da luz. Normalmente a gente usa a letra C, né? Mas em alguns lugares o C é reservado para a própria velocidade no vácuo. Eu vou usar C aqui. C no meio material é igual, né? Na verdade, 1 sobre C quadrado, porque tem que ser inverso de uma velocidade. Então, essa quantidade aqui é 1 sobre uma velocidade ao quadrado. Então, a velocidade ao quadrado
é 1 sobre μ, daí você pode tirar a raiz quadrada disso e chegar a esta conclusão aqui, ó. Tá? A velocidade de propagação da luz no meio material é dada por esta relação aqui. O Maxwell percebeu isso quando ele resolveu as equações. Ele já percebeu que o produto da permeabilidade do meio, permeabilidade magnética, com a permissividade dielétrica do meio, era igual à velocidade, ele pegou as constantes do vácuo, era igual, aproximadamente igual à velocidade da luz no vácuo, conhecida na época. Ele falou, olha, é muita coincidência, então talvez, né? E no final ele estava certo. Essa aqui é a velocidade de propagação da luz, então a velocidade da luz no meio que a gente está considerando, okay? Unidades de metros por segundo. Esse termo aqui, ó, esse aqui é o operador de ondas, portanto, né, é o operador nabla2 menos 1 sobre C2, D2 dt2, consequentemente. É o termo ondulatório, é o operador de D'Alembert. Tá? Esse cara daqui, ó, esse cara aqui, ó, é o operador D'Alembertiano, é o operador de ondas, operador D'Alembertiano, é o operador de ondas. Mas esse termo que está aqui do lado direito da equação, ele é um termo dissipativo, é um termo difusivo, se você quiser levar para o lado de similaridades com a equação do calor. Tá? Ele é um termo dissipativo. A gente não vai ficar aqui resolvendo equações diferenciais, mas eu quero que você lembre o seguinte, olha, uma equação com esta cara aqui, ó, nabla2 de uma função psi igual vezes um coeficiente d aqui, né? Eu posso jogar o coeficiente para o lado do tempo também, tanto faz, tá? Mas igual derivada primeira do psi em relação ao tempo, esse tipo de equação aqui, não sei se dá para ver aí, igual d psi dt, tá? Esse tipo de equação aqui, ó, onde você tem derivada segunda no espaço, derivada primeira no tempo, é uma equação de difusão. Tipo difusão do calor. Tá? Equação de difusão, aqui temperatura no lugar do psi, é equação de difusão. Não é uma equação de ondas. O campo não é ondulatório, ele não se propaga na solução desse tipo de equação aqui, difusivo. Tá? Não é um campo que tem aquela característica de se você pegar uma dimensão, como a gente já discutiu lá na equação de ondas, um campo que se desloca rigidamente à medida que o tempo passa. Tá? Ele não tem essa característica. Tá? Então, basicamente, o eletromagnetismo ele prevê uma equação de ondas, só que misturada com um termo difusivo, um termo dissipativo. Tá? E aí, já antecipando um pouquinho algumas coisas, tá? Meios muito condutores, tá? Tem muita condutividade. Isso significa que a onda eletromagnética dissipa ou é absorvida pelo meio e ela mesma, então, é atenuada fortemente. É isso que a gente sabe dos metais. Os campos, quando eles entram para dentro de um metal, eles já são rapidamente extintos. Tá? O comportamento da equação que vem das equações de Maxwell aqui te diz exatamente isso, tá? Te diz que se esse termo derivada primeira, condutividade muito grande, tá? Então esse termo domina sobre esse fator aqui, isso vale quando a derivada temporal ela é um número dependente da frequência, então se você tiver um ômega pequeno, não muito grande, esse termo mi sigma ômega pode ser predominante ao ômega quadrado sobre c quadrado, que é um número muito grande também, sobre c quadrado, né? Então aí você vai ter dissipação. A onda, ao entrar num material muito condutor, ela é atenuada. Ela é atenuada fortemente. Tá? Então, meios bons condutores, o termo mi sigma derivada temporal do vetor elétrico ou do magnético também, em módulo, é bem maior do que o termo
propagativo ou propaganda ou de propagação, né? Eu ia falar alguma besteira aqui, mas esse termo aqui domina sobre aquele, tá? Isso aqui é meios bons condutores. E aí o que acontece? A onda é fortemente atenuada. Em bons condutores. Porque domina o aspecto difusivo. Você até pode desprezar esse termo aqui, ó, veja, fica nabla 2 de E igual uma derivada primeira no tempo. Se você jogar esse cara para cá, ficaria tipo uma constante de difusão, entre aspas, aqui, né? Então, esse termo aqui, tá? Esse μ vezes epsilon, você pode até tirar as unidades, né? A unidade da equação aqui é o quê? Unidades de campo elétrico por metro quadrado. Então, μ sigma ddt, tá? Ou termo μ sigma derivada temporal, me permitam apagar a equação do campo magnético aqui, porque ela é igual, só trocar o E por H. Tá? O termo μ sigma ddt, tá? Ele tem que ter unidades de 1 sobre metro quadrado. Então, se esse cara aqui é medido em segundos, eu preciso compensar segundos e introduzir um fator metro quadrado. Isso aqui é exatamente unidades de inverso de difusão, inverso de constante difusiva. Ou coeficiente de difusão, ok? Só para a gente deixar completo, né? A unidade de coeficiente de difusão, numa equação de difusão assim, ó, d nabla 2 de psi igual a derivada de um psi dt. Tá? Essa constante aqui tem unidades de metro quadrado por segundo. Tá? Então, segundo por metro quadrado, μ sigma seria em unidades o inverso de uma constante difusiva. Tá? Então, no meio material bom condutor, considerando ainda o bom condutor, você teria uma equação assim, ó. Nabla 2 do campo elétrico aproximadamente μ sigma derivada do vetor elétrico. É uma equação difusiva. Tá? Agora aí você vai perguntar, mas o material é bom condutor? Por que ele não está... Alguém pode querer confundir. Por que a onda não se dá bem lá dentro? Tá? A gente não tem a ideia de que bom condutor é bom para eletricidade. Então a questão aqui é a seguinte. Se o meio tem muita carga livre, ou seja, ele é um bom condutor de eletricidade, ele tem elétrons livres, lembre do teorema de Poynting. Campo elétrico chegou no material, tem muita carga livre, esse campo elétrico vai colocar essas cargas para oscilar. Porque ele é um campo oscilatório, via de regra. E se a carga começa a oscilar, ela está ganhando o quê? Energia cinética, que ela vai depois, por colisões, etc., vai entregar na forma de calor. Né? O meio vai converter parte disso em forma de calor. Tá? Mas a questão é, da onde veio essa energia para as cargas se movimentarem? Só pode ter vindo do campo eletromagnético. O campo está perdendo para as cargas ganharem energia mecânica lá, cinética, entregar para as vibrações da rede cristalina e tudo mais. Então, se tem muita carga livre, essas cargas roubam energia e convertem em outra coisa. E aí a onda não anda muito, porque ela é fortemente absorvida. Então, há uma absorção muito forte, há um roubo de energia, vamos dizer assim, uma tomada da energia da onda pelo sistema de cargas. Por outro lado, materiais dielétricos o cenário é o contrário, tá? Esse termo aqui, um material dielétrico ideal até teria condutividade nula, e esse termo aqui ele passa a ser muito menor do que o termo realmente que vai fazer a coisa ondular no meio material. Tá? Então você vai ter a predominância do outro termo. É a predominância desse fator. Se você voltar nas equações de Maxwell, a gente vai discutir mais isso no futuro, mas o J, no caso do material condutor, domina
em relação à derivada temporal do vetor D, num caso, que é o meio condutor, e no dielétrico domina a corrente de deslocamento em relação à corrente de condução. Tá? Então, no primeiro caso, esse cara é muito maior do que aquele, bom condutor. No segundo caso, esse cara é muito menor do que aquele, bom dielétrico, ou bom isolante. Tá? Essas são as duas situações. Bom, então, creio que para a questão da equação de ondas em geral, fizemos essa dedução. Agora, o mais importante, vou colocar aqui como exercício isso. Tá? Solução possível. Tá? Então, exercício. Demonstre que vetor E igual vetor E0 E elevado a I ômega t menos K escalar R satisfaz a equação de ondas em meios lineares, isotrópicos e homogêneos. Tá? Essa aqui, ó, é a nossa equação de número. A última foi 12, né? A equação de número 13. Tá? Satisfaz a equação de ondas em meios lineares, isotrópicos e homogêneos. Tá? Que é dada abaixo, né? Nabla 2 menos mi epsilon derivada segunda no tempo. Então, veja só, você vai ter que calcular Laplaciano dessa exponencial, derivada segunda dessa exponencial e também derivada primeira dessa exponencial. Então, isso aqui, essa equação, que era a nossa equação número 11, satisfaz a equação de ondas, demonstrar que essa solução aqui é chamada de onda plana uniforme. E nós vamos discutir ela com maior profundidade, mas por enquanto demonstre isso, tá? Onde E0, ômega e K são constantes de R e T, ou seja, não dependem da posição e do tempo. São constantes no espaço-tempo. Tá? Esse E0 aqui denota a polarização do campo elétrico. Então, esse aqui é o vetor de polarização. Do campo elétrico. É um vetor constante, ele não depende da posição nem do tempo. Nem ômega, nem K. Tá? No seu resultado, você vai ter que chegar na seguinte conclusão. K escalar com ele mesmo vai ser igual ômega quadrado mi epsilon menos I ômega mi sigma. Você vai chegar nesta conclusão aqui. Tá? Para satisfazer a equação de ondas, o resultado final vai ter que ser isso aqui. Ó. Você vai ter que chegar nessa conclusão aqui. Então, essa aqui é uma resposta. Tá? A resposta do seu problema, você vai ter que jogar isso na equação, calcular as derivadas segundas, tá? E finalmente mostrar isso aqui. Tá? Mostrar que para que isso satisfaça a equação, K escalar com ele mesmo tem que ser igual a ômega quadrado mi epsilon menos I ômega mi sigma. Ou seja, note que o produto escalar do vetor com ele mesmo dá um número complexo. Não é, portanto, um vetor real quando você tem condutividade não nula. Tá? Então, nós voltaremos a esse tópico na sequência. Tá? Esse aqui é um tópico muito importante.
Tá? Então, a sua demonstração vai chegar nisso aqui. Tá? Bom, eu só vou fazer uma definição aqui e na próxima aula a gente trata da onda plana uniforme. Tá? Então, demonstre isso. É por esse motivo, só fazendo um breve comentário aqui adicional, é por esse motivo que é tão importante que você tenha feito aquelas demonstrações. Gradiente de exponencial de I ômega t menos KR igual a menos I vetor K, que o nabla 2 dessa exponencial é menos vezes a exponencial, né? Vezes a exponencial. É K.K negativo, tá? Exponencial. E aí você pode lembrar também que o seu vetor ele é da forma uma com vetor constante vezes essa exponencial. Então, quando operadores diferenciais operam sobre o vetor elétrico proposto, eles só operam de fato sobre a exponencial. Tá? E como você quer um E0 não nulo, você vai demonstrar aquela relação que eu tinha mostrado lá. Tá? Então, isso é útil e é por isso que você tem que saber deduzir essas coisas aqui. Tá? Se você não fez ainda, faça. Tá? Nas suas passagens agora você vai ter que saber fazer isso. Tá? Da mesma maneira que divergência de um escalar, de um vetor qualquer nesta forma aqui, tá? I ômega t menos k.r, ou rotacional, dessa mesma coisa. Esse A0 eu coloquei porque pode ser o campo elétrico ou magnético na forma de onda plana. Tá? Divergência desses vetores com esta cara ou rotacional simplesmente produzem menos I vetor K vetorial, ou no caso aqui, produto ponto com o próprio vetor, ou seja, A0 vezes a exponencial de I papapá aqui, é a mesma coisa que troca o nabla por menos IK. Vetorial com A0 exponencial de I, todos aqueles fatores que tem ali. Tá? Então, se você não fez essas demonstrações ainda, é mais uma oportunidade de fazer. Tá? Onde, claro, onde A0 aqui é o nosso E0, ou se fosse magnético, você resolveu primeiro o magnético, seria um H0, esse cara é uma constante. Constante de quem? No espaço e no tempo, no RT, no espaço-tempo. Então é constante de posição, por isso que o nabla só atua lá. Ok? Então façam isso, façam esse exercício, é muito importante. Bom, uma discussão interessante agora, para finalizar mesmo, é o regime harmônico. Tá? Regime harmônico. Então, no regime harmônico, se eu for olhar as duas últimas equações, eu vou ter rotacional de E igual menos μ derivada do H no tempo, e a gente já mostrou isso, tá? Derivada temporal, eu só troco por I ômega, e eu vou ficar então com rotacional do campo elétrico igual menos μ, menos I ômega μ, vezes H, ok? Isso é uma propriedade interessante. E da mesma maneira, tá? O rotacional de H é igual a sigma E mais epsilon de E dt. Mesma ideia, troca a derivada temporal por I ômega, e aí você pode escrever essa equação com a seguinte cara. Rotacional de H igual sigma mais I ômega epsilon, veja só, porque você vai ter I ômega epsilon E, sigma E, você pode colocar tudo como uma constante única, vezes o campo elétrico. E aí você pode fazer uma definição aqui, nós já vamos definir agora e utilizar na sequência. Tá? É chamada permissividade dielétrica complexa. Permissividade dielétrica complexa. Tá? A gente vai usar a letra epsilon subíndice C.
e é uma função da frequência. Esse aqui naturalmente é uma função da frequência. Veja só, esse fator sigma mais I ômega epsilon, eu posso escrever ele assim, olha. I ômega em evidência, epsilon menos I sigma sobre ômega. Note que isso aqui é uma identidade, né? Porque I ômega epsilon produz esse fator. Sigma, que está aqui, ó, olha só, I ômega vezes menos I sobre ômega, o ômega cancela, I vezes menos I dá menos I quadrado, que é mais 1, eu tenho o termo sigma. Então, essa quantidade aqui, ó, isso aqui é chamado de permissividade dielétrica complexa. Epsilon menos I sigma dividido por ômega. Nossa equação de número 14. Ok? Equação número 14 desta aula. Tá? Você naturalmente pode escrever isso aí também assim, olha. Epsilon complexo igual aqui, ó. Epsilon complexo igual, coloco o epsilon em evidência, daí você vai ter 1 menos I sigma dividido por ômega epsilon. Também é outra forma presente e muito comum de encontrar a definição. E note que ele já de cara depende da frequência, né? É um epsilon que, mesmo que as constantes do material sigma e epsilon e mi não dependam da frequência, essa grandeza aqui depende. Tá? Agora, por que disso? Pelo simples fato de você poder escrever a última das equações aí, ó, essa aqui, ó, assim, simétrica com a equação que é a lei de Faraday. E ômega, só que o epsilon passa a ser complexo, ao invés de ser um número real, passa a ser um número complexo, vezes E. Tá? Então você tem esta equação e essa equação, e elas têm o rotacional de 1 igual menos I ômega mi vezes o outro, rotacional do H, no caso que é o outro, igual I ômega epsilon E. Então elas ficam bem simetrizadas. Meios lineares, isotrópicos, homogêneos, blá, blá, blá. Aquela história toda lá. Tá? E com unidades de epsilon, né? Sigma por ômega tem unidades de epsilon. Naturalmente, né? Que a somatória desses fatores e ômega epsilon, ou seja, ômega epsilon tem unidades de sigma. Portanto, epsilon tem unidades de sigma sobre ômega. Tá? E ele aparece aqui, ó. Ou aqui, né? Mais precisamente. Que é a permissividade em valores absolutos, né? Não é relativo. Se você quiser relativizar esse valor, divida tudo por epsilon zero. Tá? Então, isso para o regime harmônico, as equações ficam simétricas e você definiu uma chamada permissividade dielétrica complexa. Próxima aula, nós vamos exatamente discutir o problema das ondas planas uniformes e as equações de Maxwell para ondas planas uniformes. Preciso que vocês façam as demonstrações referentes àquela exponencial lá, tá? E esses exercícios que vão sendo propostos. Até a próxima.